A Bolívia está agora mesmo atravessando um golpe militar, com Luiz Arce, atual presidente, pelo menos por enquanto, sendo pressionado pelos UNIGA, que era o comandante das Forças Armadas, até terça-feira, até ontem, com a possível mudança de governo, com ruas cercadas e palácio presidencial invadido, há risco para a democracia no país. Qual o contexto histórico que levou à atual situação de instabilidade política, o que está acontecendo na Bolívia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, geopolítica, enfim, né? Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Segue no Instagram também, pessoal. Sempre notícias importantes para vocês. Então bora lá pro vídeo, ó. Isso tem a ver não exatamente só com Luiz Arce, né? Esse movimento político, essa revolta dos militares, mas muito por conta de um ex-presidente do país, Evo Morales. O Evo Morales, ele ascendeu à cadeira de presidente da Bolívia dentro de um contexto histórico dos anos 2000, em que praticamente todos os governos latino-americanos, eles tiveram ascensão de governos mais de esquerda, em uma resposta ao que esses presidentes criticavam e chamavam de neoliberalismo, políticas de privatização, corte de gastos públicos, aumento dos impostos, tal. Então, uma série de presidentes, alguns um pouco mais extremos, outros mais sociais-democratas, ascenderam com contestações ali com políticas mais voltadas à esquerda. A Bolívia, ela conseguiu, claro, pessoal, um país que tinha muita desigualdade social, um país bastante miserável, mais de 60% da população abaixo da linha da miséria, evoluiu bastante, conseguindo fazer um processo de estatização de alguns recursos naturais, até mesmo o gás, né, que pertence inclusive à própria Petrobras, e também um ambiente bom de negócios, principalmente no setor mais privado, relacionado não aos recursos naturais, mas indústria têxtil e por aí vai. Tanto que alguns mais exaltados até chamavam de um milagre boliviano. E aí percebam que duas figuras são importantes. O Evo Morales, o primeiro presidente indígena da história do país, e o Luiz Arce, que era o ministro da Economia, hoje atual presidente do país, responsável pelo que alguns mais exaltados chamavam até de milagre boliviano. Passou o primeiro mandato, passou o segundo mandato, terceiro mandato, o Evo Morales não poderia se reeleger. Só que aí houve uma certa interpretação da Constituição, que na verdade não. A Constituição nova, ela ainda não estava valendo no primeiro mandato do Evo Morales. Portanto, ele pode concorrer pela terceira vez. Já não foi aquelas coisas, né? A justiça, que grande parte indicado pelo Evo Morales, já deu aquela interpretada mais ou menos na Constituição, mas enfim, até passou e como ele gozava de grande popularidade para a população, acabou sendo eleito pela terceira vez. Isso em 2014. Lá em 2016, ele convocou um plebiscito, porque estava próximo do período eleitoral, para saber o que a população achava de um eventual quarto mandato dele. A população, olha que coisa, hein? Olha que interessante. Apoiava o seu governo, pelo menos naquele momento, mas não a eventual quarta reeleição, tanto que ele perdeu no plebiscito. Só que aí, novamente, ele acionou a justiça do país e a justiça considerou que seria um abuso contra os direitos humanos não permitir que alguém com tanta popularidade pudesse vir pelo quarto mandato. E galera, foi ali pelo quarto mandato, em eleições que a oposição considerou que foram fraudulentas, e ele acabou sendo eleito novamente. Só que a pressão em cima do Evo Morales era gigantesca, inclusive do Exército, que considerava que ele tinha cometido um abuso contra a Constituição, usando a justiça, que grande parte tinha sido o Partido MAS, o partido boliviano que tinha nomeado, né? E tinha dado anuência para ele poder concorrer mais uma vez. Uma pressão gigantesca, inclusive da oposição e do próprio Exército, ele acaba renunciando ao poder e se exilando no México. Nisso, entra a Jeanine Áñez, uma política totalmente contrária às políticas do Evo Morales e do seu partido, o Partido MAS, e assume a cadeira presidencial por um momento provisório ali. Ela tinha bastante anuência ali da direita, um setor mais conservador, religioso e tal, e governou durante um ano. Convocaram novas eleições. Quem se elegeu foi o Luiz Arce, aquele mesmo, ministro da Economia da Bolívia. Ou seja, perceba que a população aparentemente não apoiava um quarto mandato, mas gostava ainda das políticas do MAS, do partido de esquerda da Bolívia. Nisso, a Jeanine Áñez, ela foi presa na Bolívia, acusada de conspiração para um eventual golpe contra o governo Evo Morales, e o Evo Morales foi chamado de volta para o país. Olha que interessante, Luiz Arce e Evo Morales não se dão mais tão bem, tá? Até por saber, poxa, quem vai ser o próximo candidato? Vai ser o Evo Morales? Vai ser o Luiz Arce? Quem vai ser a liderança do Partido MAS? Não havia, boas negociações entre eles. Mas a oposição já construiu um abuso de autoridade, a prisão da Jeanine Áñez, enquanto, por exemplo, aqui no Brasil era o Bolsonaro presidente, um cara mais direita, né? Ele até criticou, por exemplo, a prisão da Jeanine Áñez, falando que é uma prisão política, e os militares também estavam um pouco ressabiados.
principalmente com a eventual volta do Evo Morales. Com a nova aproximação de um novo processo eleitoral na Bolívia, o Evo Morales dava um indicativo, até mesmo com racha com Luiz Arce, que ele poderia ser novamente o candidato. E aí que o Zuniga, que é o atual liderança, ou ex-liderança, porque saiu ontem, das Forças Armadas, se manifesta. Ele coloca que ele não vai deixar, que ele não deixaria que o Evo Morales se candidatasse, porque isso é um afronte à Constituição, e que como o Exército, ele é o braço armado do povo, ou seja, olha a interpretação dele, né? O Exército é o braço armado do povo, eu, como representante do povo, não permitirei a eleição do Evo Morales. O Evo Morales pressionou seu antigo aliado, o Luiz Arce, e aí vai deixar o líder do Exército, que teoricamente não deve se envolver em questões políticas, falar assim com um cara que pode ser presidente da Bolívia. O Luiz Arce, não que goste hoje do Evo Morales, mas vendo que ele estava interferindo muito nas questões políticas, destituiu o Zuniga. O Zuniga ficou, pessoal, altamente revoltado, aparentemente juntou, segundo as suas palavras, tá? Os 3 representantes das Forças Armadas do país e começaram uma mobilização em torno de uma pressão em cima do Luiz Arce. Segundo as palavras do Zuniga, tá? Os 3 chefes das Forças Armadas, nós viemos expressar as nossas discordâncias. Vai haver um novo gabinete com novos ministros. As coisas vão mudar no país e o país não ficará desse jeito. Os militares tomaram a praça da sede da presidência e o Zuniga deixou claro que o Evo Morales não pode ser mais presidente. O Zuniga, por enquanto, ele reconhece o Luiz Arce enquanto presidente, mas penso eu que, segundo ele, o que ele quer fazer é fazer com que tenha uma troca até mesmo do Luiz Arce enquanto presidente, a soltura do que ele considera como presos políticos, como, por exemplo, a Jeanine Áñez, e talvez a convocação de novas eleições. Claro, sem a participação de Evo Morales. E a própria Jeanine Áñez alegou que ela não é favorável ao golpe, falando que o Luiz Arce deve sim ser da presidência, mas a partir do voto e não por uma interferência militar. A gente já teve preocupações da OEA, preocupações do Brasil, o próprio Estados Unidos falou que está olhando em estado de atenção, mas essa é a situação. É um general que a gente não sabe exatamente quanto apoio das Forças Armadas ele tem. Professor, há interferências externas nas Forças Armadas, lembrando que a Bolívia é um país muito estratégico. A Bolívia é um bolsão de gás natural, a Bolívia é um bolsão de lítio, a Bolívia é um bolsão de estanho, de vários minerais metálicos e combustíveis fósseis essenciais para o contexto geopolítico e econômico atual. Então, claro que pode ter algum tipo de interferência externa, tanto na situação como possivelmente no golpe militar. E aí, pessoal, o que será que vai acontecer com a Bolívia? Será que o Luiz Arce vai conseguir negociar com o Zuniga para continuar na presidência? Que trocas são essas que vão acontecer no país? É fato que mais um golpe se instala na América Latina. Como eu sempre falo para vocês, período de democracia, de estabilidade, é uma exceção na América Latina. Infelizmente, os golpes são mais comuns do que estabilidades democráticas. Beleza, pessoal? Deu para entender todo esse contexto histórico que levou ao atual golpe que estamos presenciando na Bolívia. Agora, se vocês curtiram o vídeo, então, já compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.